Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando a gente aquece as coisas, a energia recebida pelo corpo faz com que haja um aumento da agitação molecular. Essa agitação molecular faz com que as moléculas tendam a se afastar umas das outras quando aumenta o nível de agitação. Então, a maioria das coisas ao ser aquecida aumenta de tamanho. Os sólidos sofrem uma dilatação que depende da medida inicial desse sólido e da variação de temperatura que ele sofre. Além disso, também depende do tipo de material. Então as moléculas estão lá vibrando e aí você fornece energia e essa vibração vai aumentando, essa vibração vai aumentando, essa vibração vai aumentando. E o que acontece é que para as moléculas vibrarem mais, elas vão precisando de cada vez mais espaço. Então a variação na medida do corpo, a medida do corpo pode ser linear, superficial ou volumétrica. A medida do corpo sofre interferência da temperatura. E a gente experimentalmente tem como perceber o seguinte: se a gente pega dois corpos de mesmo material, só que um é maior do que o outro inicialmente, aquele que inicialmente é maior sofre uma variação maior da medida. Se a gente pega dois corpos do mesmo material e do mesmo tamanho, se a gente aquece os dois de forma diferente, aquele que tem maior variação na temperatura sofre maior variação da medida. E se a gente pega dois corpos de materiais diferentes, de mesmo tamanho inicial, e aquece igualmente, os corpos dilatam de forma diferente. Então a gente já sabe que a variação na medida do corpo depende do tamanho inicial desse corpo, no caso da medida inicial, seja ela linear, superficial ou volumétrica, depende do tipo de material e depende da variação de temperatura sofrida. Experimentalmente a gente percebe, fera, que a variação na medida é diretamente proporcional ao tamanho inicial dessa medida. Ou seja, quanto maior é a medida no início, maior é a variação que essa medida sofre. É uma relação direta. Quanto maior no início, maior a variação sofrida. Outra coisa que a gente percebe experimentalmente é que a variação na medida é diretamente proporcional, fera, à variação na temperatura. Quanto mais a gente aquece, mais energia o corpo absorve, maior o grau de agitação, maior a dilatação que ele sofre. Se a gente for escrever isso aqui na forma de uma igualdade, a gente vai precisar de um coeficiente de proporcionalidade. E a expressão aparece assim, fera. Variação na medida é igual à medida inicial vezes um coeficiente que a gente chama de coeficiente de dilatação. Esse coeficiente de dilatação pode ser linear quando a gente estiver analisando uma única dimensão, pode ser superficial quando a gente analisa duas dimensões e pode ser volumétrico quando a gente fala das três dimensões. E ainda depende da variação na temperatura. Essa é a estrutura, fera, que a gente usa para qualquer cálculo de dilatação de sólidos. Lembrando, o produto do coeficiente pelo intervalo de temperatura dá sempre a unidade. E por conta disso, a variação da medida e a medida inicial tem que estar na mesma unidade de medida. Se um é metro, o outro é metro. Se um é centímetro, o outro é centímetro. Se um é centímetro quadrado, o outro tem que ser centímetro quadrado. Se um é metro cúbico, o outro tem que ser metro cúbico. Então as medidas, as unidades de medidas têm que ser a mesma, do lado da variação e do lado da medida inicial. Em particular, quando a dilatação é linear, a gente chama a medida, que aqui em cima está como x, a gente chama a medida por L, de comprimento. E o coeficiente, a gente vai chamar de coeficiente de dilatação linear. Quando é linear, a gente usa alfa. Quando é superficial, a gente usa beta. Quando é volumétrico, a gente usa gama. Uma coisa que é importante, fera,
é que alfa é para uma dimensão, beta é para duas dimensões. O valor de beta, então, a gente pode considerar como o dobro de alfa. Gama é para 3 dimensões, então a gente pode considerar gama como 3 vezes o valor de alfa. Muita atenção e cuidado com isso. Olhando para essa expressão e para esses coeficientes, quando a gente vai escrever a expressão da dilatação linear, a gente fica que ΔL, que é a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, que é representado pela letra alfa, multiplicado ainda pelo intervalo que corresponde à variação de temperatura. Fera, como ΔL é L menos L0, esse L0 pode mudar para outro membro, e a gente poderia também escrever assim, ó, que L, que é o valor final, é igual a L0 mais a variação de comprimento. Se a gente substituir essa variação de comprimento por L0 alfa delta θ, a gente pode ainda escrever, embora eu acho que seja uma fórmula desnecessária de você memorizar, que L é igual a L0 que multiplica 1 mais alfa vezes ΔT. Se você consegue lembrar dessas duas expressões, já está suficiente bom para que você entenda o que deve fazer. Tranquilo, fera? Muita atenção, porque algumas vezes aparece a dilatação em forma de percentual. E aí, quando você faz dilatação na forma de percentual, você chama x0 da medida inicial de 100% e ΔX de variação percentual. E aí você vai ter sempre essa relação aqui embaixo, ó, fera. ΔX sobre x0 igual a coeficiente vezes variação de temperatura. Para dar isso em percentual, basta multiplicar por 100%. Isso é o que a gente chama de dilatação percentual da medida. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Fera, uma das aplicações de dilatação linear é o chamado termopar. São as chamadas lâminas bimetálicas. Você tem aqui dois metais de coeficiente de dilatação diferente que são soldados e cortados do mesmo tamanho inicialmente. E aí, sendo aquecidos ou resfriados, esses dois metais vão dilatar, vão mudar o tamanho. E como tem coeficientes diferentes, vão mudar de forma diferente. Como eles estão soldados, isso vai obrigar que um dos metais se retorça sobre o outro. Como? Presta atenção. Imagina que a gente tivesse aqui, a título de exemplo, que o coeficiente de dilatação linear do material 1 é maior que o coeficiente de dilatação linear do material 2. Aí imagine que por algum processo a gente aqueça essa lâmina bimetálica. Ora, inicialmente os dois têm mesmo tamanho. A gente já sabe que a dilatação linear depende do tamanho inicial, do coeficiente de dilatação linear e da variação de temperatura. Se eu aqueço igualmente os dois corpos, é a mesma dilatação? Não, é o mesmo intervalo de temperaturas. Eles têm mesmo comprimento, sofrem a mesma variação de temperatura, mas têm coeficientes diferentes. Por isso, fera, se eu aqueço as duas lâminas, o que acontece é que aquela que tem o maior coeficiente de dilatação linear tende a ser mais dilatada. E aí, se os corpos estivessem soltos, aqui exagerado, lógico, a gente teria algo parecido com isso, fera. Supondo que sofreu um aquecimento, que a temperatura final é maior que a temperatura inicial, sofreu um aquecimento, então o corpo 1, que tem maior coeficiente, dilataria mais. O problema, fera, é que esse ponto e esse estão soldados. Então eles não podem se soltar e um crescer mais rapidamente
sem obrigar que haja uma deformação. E aí, fera, atenção, a deformação é sempre daquele que está mais comprido sobre aquele que está menos comprido. No caso aqui, haveria uma curvatura do corpo da esquerda para a direita, ficando algo parecido com isso aqui, fera. Aquele corpo que sofreu a maior dilatação se deforma sobre aquele corpo que sofreu a menor dilatação. Isso porque essa linha aqui, fera, é mais comprida do que essa que está por dentro. Então eu posso ter um corpo mais comprido desde que ele esteja por fora da curva. Então quando eu pego uma lâmina bimetálica e a aqueço, sempre que há um aquecimento, eu vou ter uma curvatura da lâmina daquele material de maior coeficiente para aquele de menor coeficiente. Por quê? Porque eu sempre dilato e faço a curvatura do que está maior para aquele que está menor. Agora imagina, fera, que ao invés de aquecer a gente resfriasse. Quem é que ia sofrer a maior variação? Também aquele que tem o maior coeficiente. Só que dessa vez ele ia diminuir mais e por isso ia ficar menor. Imagine que eu ficasse com alguma coisa parecida com isso, fera. Os dois diminuindo, só que aquele que tem o maior coeficiente diminui mais. Isso acontece se a gente fizer uma diminuição na temperatura. Se a gente resfriar a lâmina. Perceba que nesse caso, fera, quem ficou com o maior comprimento foi quem encurtou menos, quem diminuiu menos o tamanho, quem tem um coeficiente menor. E aí lembra que sempre nesse caso, como esses pontos aqui extremos estão juntos, eu vou ter que deformar a lâmina do de maior comprimento para o de menor comprimento. Eu teria então, ao diminuir a temperatura, uma curvatura parecida com essa aqui, fera. Lembrando sempre que a curvatura é do maior sobre o menor, não no de maior coeficiente, aquele de maior tamanho. Quando aquece, o de maior coeficiente fica com o de maior tamanho, por isso que ele se curva sobre. Agora, quando resfria, o de maior coeficiente fica menor, e aí é sobre ele que se curva. Muita atenção e cuidado. Eu sempre me curvo do mais comprido para o menos comprido, do mais comprido para o menos comprido. Lembrando que aqui, como os comprimentos iniciais e a variação de temperatura são iguais, a variação de comprimento depende daquele que tem o coeficiente maior. É diretamente proporcional ao coeficiente. Essas lâminas bimetálicas, fera, podem ser utilizadas em circuitos eletrônicos de proteção. Imagina que eu tenho passando corrente, e aí quando a corrente excede um determinado limite, isso aqui se deforma e se curva. E aí pode entrar em contato e acionar uma sirene, ou destravar uma chave, ou ligar alguma coisa para fazer, por exemplo, o resfriamento de alguma máquina. Então eu posso usar essa lâmina bimetálica como se fosse um termistor, algo que ao passar corrente elétrica sofre variação de temperatura e serve para conectar ou desconectar algo. Imagina que eu tivesse um circuito ligado aqui nessa chave preta e que de repente ao passar corrente elétrica fosse aquecendo e quando aquecesse acima de um determinado limite ele se torcesse. Veja que ia haver uma desconexão e aí seria desligado um circuito. Ou imagine o contrário, que diminuísse a temperatura e aí ele fechasse o circuito para acionar um alerta ou para acionar alguma máquina. Então as lâminas bimetálicas associadas em circuitos elétricos servem como dispositivos e chaves de liga e desliga, ligando ou desligando de acordo com a temperatura. Tranquilo, fera? O termômetro pode ser construído utilizando uma fina vareta de metal e um instrumento com bastante precisão para medir comprimentos. Considere que o metal possui coeficiente de dilatação linear igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíprocos. Em certo local, o comprimento da vareta é de 15 centímetros. Quando a vareta é levada para um local mais quente, verifica-se que o seu comprimento aumenta de 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. De quanto foi a variação de temperatura entre os dois locais?
quem é o coeficiente de dilatação linear. Falou para a gente quem é o comprimento inicial. Falou para a gente quanto valia a variação no comprimento e perguntou para a gente quanto é a variação de temperatura. Aí é muito simples, é só usar a expressão da dilatação linear. ΔL igual a L0, alfa vezes variação de temperatura. Sempre prestar atenção que aqui a restrição é que ΔL e L0 estejam na mesma unidade. Centímetro, centímetro, ok, é só substituir. 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 15, que multiplica 4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes ΔT. 1,2 vezes 10 a menos 3 é igual a 15 vezes 4 é 60. 60 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes ΔT. Como eu tenho 10 elevado a menos 3 aqui, eu posso transformar esse expoente em 10 a menos 3. Como ele vai precisar aumentar duas casas decimais aqui no expoente, eu desloco a vírgula duas casas da direita para a esquerda. Então eu fico que 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 0,6 vezes 10 elevado a menos 3 vezes ΔT. Na hora que eu tenho 10 elevado a menos 3 multiplicando nos dois lados, eu posso simplesmente simplificar e aí eu vou encontrar, trazendo para cá, olha só, aqui para o cantinho, eu vou ter que ΔT é igual, esse 0,6 está multiplicando, passa dividindo, 1,2 sobre 0,6. Como tem uma casa decimal, é só tirar a vírgula e é a mesma coisa que 12 dividido por 6. Então, a variação de temperatura é de 2 graus Celsius. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. O gráfico adiante nos permite acompanhar o comprimento de uma haste metálica em função de sua temperatura. O coeficiente de dilatação linear do material que a constitui vale. Atenção, ele quer o coeficiente de dilatação. Tranquilo, porque eu tenho um gráfico de comprimento. Então eu posso fazer aqui, ó, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. Então, daqui eu tiro o valor do nosso alfa, simplesmente fazendo alfa é igual a ΔL dividido. Quem está multiplicando alfa passa dividindo. Então, L0 vezes variação de temperatura. Agora é olhar para o gráfico e tirar as informações. Perceba que o gráfico tem o comprimento L variando de 4 até 4,02. Então, o ΔL vai ser a diferença entre 4,02 e 4. Aí eu escrevo aqui 4,02 menos 4. O L0 é o próprio 4. E a variação de temperatura também tira do gráfico. Ele começa na temperatura 20 e vai até a 120. Então, isso aqui é 120 menos 20. Fazendo aqui a conta, eu tenho 4,02 menos 4 dá 0,02. Como tem duas casas decimais, eu posso escrever como 2 vezes 10 elevado a menos 2. 120 menos 20 dá 100. E eu posso escrever isso como 10 ao quadrado. Então, isso é 4 vezes 10 ao quadrado. 2 dividido por 4 dá 0,5. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 ao quadrado, eu vou repetir a base e o expoente do denominador troca de sinal quando vai para o numerador. Aí fica menos 2, que dá menos 4. Para escrever em notação padrão, esse valor tem que estar entre 1 e 10, então eu vou deslocar a vírgula para a direita. Como o coeficiente aumenta,
Para compensar, eu subtraio 1 aqui do expoente. Então, eu vou ter que alfa é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíprocos. Então, eu fico que o valor do coeficiente de dilatação linear é 5 vezes 10 elevado a menos 5, e eu fico que a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil. Quando a gente tem o gráfico da comprimento em função da temperatura, é só usar a expressão da dilatação, isolar o valor de alfa e fazer as contas com cuidado. Tranquilo? A figura mostra um balanço AB suspenso por fios presos ao teto. Os fios têm coeficientes de dilatação linear alfa de A igual a 1,5 vezes 10 a menos 5 Kelvin recíproco e alfa de B 2 vezes 10 elevado a menos 5 Kelvin recíprocos, e comprimentos LA e LB, respectivamente, na temperatura T0. Considere L de B igual a 72 centímetros e determine o comprimento L de A em centímetros para que o balanço permaneça sempre na horizontal, paralelo ao solo, em qualquer temperatura. Espera, atenção com esse tipo de questão, onde eu tenho um corpo na horizontal que está preso ou por fios na parte de cima ou por barras na parte de baixo de tamanhos diferentes. Se a questão quer que a horizontalidade do corpo permaneça para qualquer temperatura, os fios, embora tenham tamanhos diferentes, precisam variar o seu comprimento de forma igual. Pronto, esse é o segredo. Se é para se manter na horizontal ou para manter a inclinação da barra, basta que os dois fios, embora de tamanhos diferentes, sofram variações de comprimento de mesma ordem, iguais. Pronto. Agora ficou simples. É só escrever L0 de A vezes alfa de A vezes variação de temperatura igual L0 de B vezes alfa de B vezes variação de temperatura. Como os dois vão sofrer a mesma variação de temperatura, tchau para os ΔTs, aí você perceba que eu tenho um produto de grandezas, que para que seja igual a esse produto, quem tem maior comprimento vai ter menor coeficiente e vice-versa. São grandezas inversamente proporcionais. Na questão, ele diz quanto é o comprimento de B. Ele diz que o comprimento de B é 72. Diz que o coeficiente de B é 2 vezes 10 elevado a menos 5. Ives, está Kelvin elevado a menos 1. Tem algum problema? Não, porque aqui eu tirei os ΔTs, desde que nos dois lados da igualdade tem a mesma unidade, não tem problema. Como ele disse que o alfa de A é 1,5 vezes 10 elevado a menos 5, também Kelvin elevado a menos 1, sem problema. Isso vezes L0 de A. Como o coeficiente de A é menor, eu já sei que L de A é maior. E aí, pessoal, olha que vacilo de quem construiu essa questão. Só tem uma alternativa maior do que 72. E só de olhar para o desenho a gente sabe que L de A tem que ser maior do que L de B. Então tem que ser maior do que 72. Então só de bater o olho a gente já sabe qual é a resposta. Tranquilo? Então bora fazer essa conta só para garantir. Tirar aqui, ó, 10 a menos 5 dos dois lados, tchau. L0 vezes 1,5, 1,5 vai passar dividindo. Aí eu tenho que L0 de A vai ser igual a 72 vezes 2, dá 144. Tudo isso dividido por 1,5. 144 dividido por 1,5 dá igual a 96. Como a unidade de comprimento é o metro, como a unidade de comprimento é o centímetro, 96 centímetros é a resposta, e a alternativa que diz isso pra gente é a da letra E, de eita poxa, coisa fácil. Lâmina bimetálica de bronze e ferro
na temperatura ambiente é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada na figura. Atenção! Como o coeficiente de dilatação linear do bronze é maior que o coeficiente de dilatação linear do ferro, quando a lâmina bimetálica é aquecida, a dilatação do bronze vai ser maior que a dilatação do ferro. Então, se as duas hastes estivessem soltas, o bronze, que está na parte de cima, ficaria com um comprimento ligeiramente maior do que o ferro, que está na parte de baixo. Então, se elas pudessem crescer soltas, eu teria bronze em cima, B, ferro embaixo, F, e o bronze mais comprido do que o ferro, porque eles começam com o mesmo tamanho, só que o bronze dilata mais. Só que eu não posso ter essa configuração porque a parte de cima do ferro e a parte de cima do bronze aqui estão unidas. Logo, eu vou ter uma deformação. E na deformação sempre fica por fora quem tem o maior comprimento. Então, na deformação vai ter uma curvatura do mais comprido sobre o menos comprido. Olha só o sentido aqui. Do mais longo para o menos longo. Logo, eu vou ter a haste bimetálica se curvando de forma ao bronze ficar na parte mais externa. Porque quem está na parte mais externa tem comprimento maior na curvatura. Então, eu tenho o bronze por cima do ferro. E a alternativa que mostra o desenho mais próximo a isso é da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. Fera, toda vez que um corpo é aquecido, suas moléculas começam a aumentar o grau de agitação. E, em geral, esse aumento da agitação faz com que as moléculas precisem de mais espaço. E por isso, a tendência dos corpos aquecidos é aumentar seu volume. De novo, seu volume. Então, os corpos, ao serem aquecidos, mudam de volume. Mas a gente pode, dependendo do caso, por exemplo, quando a gente está estudando o que acontece com fios, com hastes, com trilhos de trem, estudar apenas uma das dimensões. E aí, nesse caso, a gente tem o que a gente chama de dilatação linear. Em outros casos, a gente pode estudar o que acontece com placas, com superfícies, com duas dimensões. E aí a gente tem uma dilatação superficial. Chamando de ΔA a variação da área dessa superfície e chamando de beta o coeficiente de dilatação superficial, a gente sabe que a variação da medida é dada pelo produto da medida inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. E a gente pode encontrar o valor final da medida somando o valor inicial à variação dessa medida. Pronto. Do mesmo jeito que a gente faz com linear, do mesmo jeito que a gente faz com superficial, a gente faz com volumétrico, é sempre variação da medida, medida inicial, coeficiente, variação da temperatura. Quando a gente fala de dilatação percentual, a gente vai fazer uma relação e dizer que o nosso valor inicial correspondia a 100% e que a nossa variação da medida corresponde a um certo X%. Esse X% é a nossa dilatação percentual. Perceba que é só fazer aqui, ó, esse por esse, fera. E a gente vai ter que ΔX, que aqui no caso vai ser ΔA da área, sobre ΔA vezes 100%, A0 vezes X%. Quando eu passo esse A0 para baixo, delta área sobre A0, fera,
Isso vezes 100% vai ser o nosso x%. Só que a variação da medida é a 0 b delta t. Então eu posso simplificar um pelo outro aqui, fera, e ficar que a nossa medida percentual, que no caso corresponde à variação percentual da superfície, é igual ao coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura vezes 100%. Uma coisa que é interessante aqui que você perceba, fera, é que essa é a dilatação percentual da área. Depende do ΔT e depende do beta. Como esse beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, é 2 vezes alfa, fera, eu posso dizer que a dilatação percentual da área é 2 vezes alfa vezes ΔT vezes 100%, ou seja, 2 vezes a dilatação percentual do comprimento. Se o comprimento aumenta em 1%, a área aumenta em 2%. Se o comprimento aumenta em 0,3%, a área aumenta em 0,6%. A variação percentual da área é sempre o dobro da variação percentual do comprimento. Uma outra coisa, fera, que aparece em muitas questões é a chamada dilatação, tá, entre aspas, do vazio. Na verdade, o que dilata é o que está ao redor do vazio, tá? Imagina que eu tenho uma chapa, uma placa e faço um furo nela. Se eu aquecer, a chapa aumenta de tamanho, ok. E o furo? O furo encolhe, ou o furo cresce, ou o furo fica do mesmo tamanho? Fera, sempre que você tiver uma região vazada num corpo, numa superfície ou num volume, essa região vazia se comporta tal qual estivesse preenchida pelo material que está no seu entorno. Então, se eu aqueço e a placa aumenta de tamanho, o furo aumenta proporcionalmente de tamanho, fera. É por isso que quando você tem um parafuso com dificuldade de atravessar uma porca, você pode aquecer essa porca para ficar mais fácil de colocar o parafuso. Então, o comportamento do vazio, a região vazada, a região do vazio, se comporta tal qual estivesse preenchida. Se comporta como se fosse constituída do material que está ao seu redor. Aqui no cantinho, fera. Então, se comporta tal qual o seu entorno. É por isso que quando você aquece algo que tem um furo, esse furo aumenta de tamanho. É por isso que quando você aquece um corpo qualquer que tem uma região vazada, a região vazada aumenta de tamanho, pois essa região vazada se comporta tal qual o material que está ao seu redor, que está no seu entorno. Tranquilo, fera? Placa metálica tem a sua temperatura elevada uniformemente de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius. No final do processo, verifica-se que a razão entre as áreas final AF e inicial AI é de 1,001. Com esses dados, podemos afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material da placa em graus Celsius recíprocos é. Perceba que ele diz aí que a razão entre o valor final de A e o valor inicial de A é igual a 1,001. Isso é a mesma coisa de dizer que o valor de A no final é 1,001 do valor inicial. Ou é a mesma coisa de dizer que a variação da área vai ser a área final, que é 1,001 vezes A0 menos o próprio A0. Ou seja, a variação da área é 0,001 do valor inicial. Essa é a informação que ele quis dizer para a gente.
Aí ele agora nos pergunta quem é o coeficiente, muita atenção agora, de dilatação linear. Por favor, muita atenção e cuidado com isso. A gente está falando em áreas, e quando a gente está falando em áreas, a dilatação da área é igual a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Como ele pede o coeficiente de dilatação linear, eu preciso entender que esse beta, que é de superfície, é 2 vezes o alfa, que é da dilatação linear. Muito cuidado com isso. Esse é o tipo de casca de banana muito comum em questões de dilatação. Substituindo, eu tenho aqui 0,001, tem 3 casas decimais, eu vou escrever como 1 vezes 10 elevado a menos 3. Isso vezes a zero é igual a zero vezes beta, que é 2 vezes o coeficiente linear, vezes a variação de temperatura, que foi de 20 para 30. 30 menos 20 dá 10. Perceba que aqui eu tenho a zero multiplicando de um lado, a zero multiplicando do outro, eu posso simplificar. Então, para encontrar o valor de alfa, eu vou passar esse 2 vezes 10 que está multiplicando para o outro membro dividindo. Aí eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 2 vezes 10. 1 sobre 2 é 0,5. 10 elevado a menos 3 dividido por 10, esse 10 aqui embaixo é como se tivesse expoente 1. O expoente do denominador, quando passa para o numerador, troca o sinal. Então fica menos 3 menos 1, que dá menos 4. Para escrever em notação padrão, esse coeficiente tem que estar entre 1 e 10. Vou deslocar a vírgula da esquerda para a direita e aumentar o coeficiente. Para compensar, eu preciso diminuir 1 no expoente e fico então que alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, é 5 vezes 10 elevado a menos 5 e a unidade grau Celsius recíproco. E qual a alternativa que diz isso para a gente? A alternativa que diz isso para a gente é a da letra E. E de eita poxa, coisa fácil, fera. Vamos juntos. Uma porca está muito apertada no parafuso. O que você deve fazer para afrouxá-la? Ora, fera, muito tranquilo esse tipo de questão. Pensa que se você quer tornar mais frouxo, mais fácil para girar o parafuso, você deve ou aumentar o tamanho da porca, porque aumentando o tamanho da porca você aumenta o tamanho do furo, ou diminuir a bitola do parafuso, ou fazer as duas coisas juntas. Para aumentar a porca, basta aquecê-la. Para diminuir a bitola do parafuso, basta resfriá-lo. Então, ou você aquece apenas a porca, ou você resfria apenas o parafuso, ou você aquece a porca e resfria o parafuso. Simples assim. Quem está por fora deve ser aquecido, quem está por dentro deve ser resfriado. Como a única alternativa que está ligada a uma das 3 opções é a da letra C, que diz que deve-se esquentar a porca, a letra C é a alternativa correta. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. Um certo gás ocupa um volume de 41 litros sob pressão de 2,9 atm a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 e a constante universal dos gases 0,082 atm litro por mol Kelvin. Nessas condições, o número de moléculas contidas no gás é aproximadamente... Fera, atenção, ele quer saber o número de moléculas, mas para saber o número de moléculas a gente vai precisar do número de mols. E aí, se precisa do número de mols, lá vamos nós usar a equação geral dos gases perfeitos. PV igual a N vezes R vezes T. A pressão ele deu em atmosfera, atenção com a unidade, 2,9.
O volume ele deu e deu em litros. Cuidado com isso. N é o que a gente está procurando. Como foi ATM litro, então eu vou usar aqui 0,082. E a temperatura ele deu, mas cuidado, em graus Celsius. A gente precisa passar para Kelvin. Faz o quê? Soma 273. Como a gente vai conseguir simplificar, eu vou escrever tudo em notação padrão. O N aqui vai ser igual, esse número aqui já está em notação, aqui 41 é pequenininho, eu vou deixar 41, mas 0,082 eu vou escrever como 8,2, que multiplica, corri a vírgula duas casas para a direita, 10 elevado a menos 2. 17 mais 273 dá 290, que é a mesma coisa que 2,9 vezes 10 ao quadrado. 10 elevado a menos 2 vezes 10 ao quadrado dá 10 elevado a 0, que é 1. 2,9 no numerador, 2,9 no denominador, posso dividir. E aí eu fico então que o número de mols é 41 sobre 8,2. O número de mols é 5 mol. Mas ele quer o número de moléculas. Não tem problema. É só eu lembrar que esse número de mol é múltiplo da constante de Avogadro. Então, o número de moléculas vai ser igual a 5, que multiplica a constante, que foi dada 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, o número de moléculas vai ser 5 vezes 6 vezes 6,02, isso dá 30,1 vezes 10, vezes 10 elevado a 23. Correndo a vírgula aqui para colocar em notação padrão, eu tenho 3,01 vezes 10 elevado a 24. A alternativa mais próxima que ele deu foi 3 vezes 10 elevado a 24. Ele arredondou e a alternativa que diz isso é a alternativa da letra A. Então, ao todo, eu tenho 3 vezes 10 a 24 moléculas. Alternativa letra A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos. O quadro oferece os coeficientes de dilatação linear de alguns metais e ligas metálicas. Para permitir a ocorrência do fato observado na tirinha, a partir do menor aquecimento do conjunto, o parafuso e a porca devem ser feitos respectivamente de. Perceba pela figura, fera, que ele provoca um aquecimento no conjunto parafuso-porca para soltar a porca. Opa! Se eu estou aquecendo, os dois vão dilatar, vão aumentar de tamanho. Só que eu quero que a porca se solte, então eu quero que a porca dilate mais do que o parafuso. Por isso, eu tenho que ter uma porca com um material cujo coeficiente de dilatação é maior que o coeficiente de dilatação do parafuso. A gente tem aí uma tabela com todos os coeficientes. Se eu quero que isso aconteça com o menor aquecimento possível, eu tenho que procurar os materiais que têm a maior distância possível entre os valores do coeficiente, sendo o do parafuso o menor possível, para que ele aqueça o mínimo, aliás, para que ele dilate o mínimo, e o da porca o máximo possível, para que ela dilate o máximo também. Então, eu vou procurar na tabela e encontro que platina é desses materiais listados o que tem o menor coeficiente. Então, se o parafuso for de platina, ele vai dilatar pouco. E olhando para os materiais, o chumbo é o que tem o maior coeficiente. Se eu tiver então a porca feita de chumbo, ela vai dilatar mais. Se eu tenho a platina como parafuso e a porca sendo de chumbo, para um pequeno aquecimento eu vou ter o chumbo dilatando bem mais do que a platina. Então a alternativa correta é a da letra C, que diz que o parafuso tem que ser de platina e a porca ser de chumbo. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está aqui, para saber
e fazer.